Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, ó Deus, até aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor já nos ministrou, através dos louvores, através da palavra de dízimos e ofertas, ó Deus. Pedimos que o Senhor permaneça conosco e venha abrir, meu Deus, o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, Pai amado, para poder receber a Tua palavra, que é a boa semente, a santa semente, que venhamos receber com mansidão, ó Deus, em nome de Jesus, com humildade, Pai amado, para aprender, mas também, meu Deus, sermos desafiados a colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo, Pai amado, porque se a fé vem pelo ouvir, ó Deus, nós, meu Pai, concretizamos a nossa fé por meio das obras, que é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que me use como canal de bênção e que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, queridos, Israel estava passando por uma grande crise. Não uma crise sem motivo, uma crise que veio por causa dos seus atos. Deus então levanta Ezequiel não só como um profeta, mas também como um pastor, para trazer direcionamento a esse povo que, pelo fruto da desobediência, pelo fruto da rebeldia, eles agora estão colhendo a colheita amarga desse mal. E o que acontece aqui, na verdade, é uma visão que Deus está dando para Ezequiel. Como eu disse, Ezequiel levantado como um profeta. E o desafio muito grande, Ezequiel. Deus primeiro fala para ele: olha, Ezequiel, coma deste livro, coloque ele no teu coração. Deus tinha uma missão para Ezequiel e era uma missão muito difícil, porque Deus fala para Ezequiel: você vai falar para um povo e esse povo não vai te dar ouvidos. Mas mesmo assim Ezequiel obedece a Deus. Então Ezequiel agora, com essa missão, com esse propósito de redirecionar o povo, de profetizar, na vida daquele povo, agora Ezequiel tem uma visão de como está esse povo.
de como está o povo de Deus, ou seja, o Israel de Deus. E esse povo, segundo a visão, estava como ossos secos. E Deus leva Ezequiel em visão a um vale e mostra para ele: olha, esses são Israel. Então, em meio a essa visão, porque creio eu que quando Deus mostra algo, Deus mostra não só por mostrar, mas tem um propósito por detrás daquilo que Ele está mostrando, daquilo que Ele está falando, daquilo que Ele está revelando, né? Por exemplo, Deus não vai mostrar algo à toa. Se Deus te deu um sonho, não é só para você sonhar. Não, Ele te deu algo e você precisa fazer algo com isso. Ele está querendo te alertar com isso. Ele está querendo te mostrar algo para um propósito que Ele tem. Foi o que aconteceu aqui. Então, Deus mostra a visão para Ezequiel. E agora Deus também mostra a restauração que Ele estava disposto a fazer na casa, no povo de Israel. Como esses ossos vistos na visão, não havia vida no povo de Israel. Mas Deus interviu. Na verdade, ou Deus se manifestava, ou o povo estava completamente perdido. Porque na verdade é Deus que age nas nossas vidas, irmãos. É Deus que age na vida da igreja. É Deus que restaura. É de Deus que vem a cura. É de Deus que vem o milagre. É de Deus que vem a intervenção. É de Deus que vem a salvação. É de Deus que vem a libertação. É Ele que levanta o caído. É Ele que faz o cego enxergar. É Ele que faz o surdo ouvir. É Ele que faz o morto ressuscitar. Ou seja, Deus é que sempre vai tomar iniciativa por um propósito. Então nós vamos aprender um pouco sobre essa restauração em cima dessa visão que Deus dara a Ezequiel, de restaurar aquilo que estava seco, de restaurar a vida, de trazer, posso dizer eu, um avivamento. Porque o que é avivamento se não trazer a vida? Foi o que Deus fez. E foi essa visão que Deus deu, essa missão que Deus entregou a Ezequiel, e nós vamos agora ver, algumas situações que Deus fez e que estava acontecendo aqui nessa passagem. Bom, em primeiro lugar, irmãos, o que nós podemos ver e enxergar é a necessidade da restauração. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual, como relata Ezequiel na visão que ele teve. Então, ele vê num vale um monte de ossos secos. O que isso significa? Significa que aqueles ossos que ele estava vendo era o povo de Deus, era o povo de Israel, e esses ossos secos significa que esse povo estava sem vida, estava sem ação, estava sem esperança. Era o retrato de um povo caído com as suas esperanças mortas. Então esses ossos secos na visão era o povo de Deus, era a condição real da casa de Israel, e talvez seja também a condição de muitas ou de muitos cristãos hoje em dia, cristãos que estão ausentes de vida, cristãos que não têm mais entusiasmo, cristãos que não mais conseguem enxergar ou aprender, como nós ouvimos aqui anteriormente, a alegria. A alegria não é apenas sentimento, como foi dito, ela é também uma decisão, ela é aprendida. Paulo vai dizer em Filipenses: porque eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então nós vemos crentes que estão sem a alegria, cristãos que estão sem esperança. Ou seja, Jesus diz que nós teríamos vida e vida em abundância, mas parece que alguns não estão vivendo essa abundância, vida que Cristo nos prometeu. Parece que está ausente na vida de alguns. Parece que o Espírito Santo, que é tão poderoso, o poder do Espírito Santo parece que é desconhecido para alguns. Muitos infelizmente estão, igual na parábola das 10 virgens, dormindo espiritualmente, e por isso estão desprovidos da vida de Deus. Outros, infelizmente, estão olhando para o mundo, imitando o mundo e decaindo da graça, voltando para o mundo. Deus tira de uma lama, de um lamaçal de pecado, e a pessoa, talvez por estar nesse período morto espiritual, acaba voltando
para as artimanhas do diabo, voltando para o mundo, e alguns que não estão voltando, mas estão flertando com o mundo, estão talvez abrindo algumas pequenas concessões, fazendo coisas que talvez não fariam antes. Então, a visão que o profeta está tendo da casa de Israel, de um povo sem esperança, de um povo sem vida, de um povo desprovido, de algo que Deus disponibilizou, talvez seja ou retrata a vida de muitos cristãos hoje em dia. Agora, o povo de Deus, segundo a visão do profeta, estava apenas com ossos secos, ou seja, desprovido da vida. Ali estavam mortos. Vejamos então esses sinais da morte, da morte espiritual que o povo de Deus, o povo de Israel estava passando. Vejamos, o morto, ele não tem apetite. Você não vê, por exemplo, em um velório, as pessoas, levam as suas bolachinhas, levam o seu café, mas só quem está vivo come. O morto, ninguém vai oferecer uma bolacha para aquele morto, ninguém vai oferecer um café para aquele morto. Por quê? Porque o morto não tem apetite. O que isso pode nos trazer de aprendizado para a aplicação das nossas vidas? Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem fome de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem sede de Deus. Ou seja, ela não tem prazer nas coisas de Deus. Ela não tem prazer em meditar na palavra de Deus. Ela não tem prazer em conversar com Deus através da oração. As coisas de Deus se tornam um peso, se tornam uma canseira. Ir ao culto é enfadonho. Ai meu Deus, que hora que vai acabar? Então uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem fome espiritual. Ela está desprovida da vida. Ela não sente saudades de Deus. Ela não sente amor por Deus e nem decide também amar a Deus. A pessoa morta espiritual, ela não busca em primeiro lugar, como Jesus instrui em Mateus 6, o reino de Deus. A pessoa morta espiritual, como diz Paulo, ela não olha para as coisas lá do alto, ela só olha para as coisas aqui da terra. Ou seja, qualquer coisa atrai uma pessoa, menos as coisas de Deus. Pessoa morta espiritual não tem fome de Deus. Pessoa morta espiritual tem jogo de futebol, ela vai para o jogo de futebol. Ela pega a chuva, ela pega a tempestade, ela compra a capa, mas ela está no estádio. Mas para Deus tudo é mais difícil, tudo é mais penoso. Ou seja, qualquer proposta é melhor do que a proposta que Deus nos oferece. Uma pessoa morta espiritual, ela não tem fome, ela não tem sede de Deus. E nós vemos, em segundo lugar, o morto, ele é insensível. Já ouviu algum morto falar? Já ouviu alguém chamar um morto e ele responder? Ou seja, o morto ele é insensível. Trazendo para a aplicação, Deus fala, a pessoa não ouve. Deus chama, a pessoa não atende. Deus exorta, mas a pessoa continua na rebeldia. Ou seja, ela se torna também insensível para as coisas de Deus. Ela não dá ouvidos para aquilo que Deus diz. Elas são surdas espiritualmente para a voz de Deus. Ela não se constrange com o amor de Deus, assim também como não teme mais ou não se abala com o fogo do inferno. Ela não pensa mais numa vida pós essa vida. Ela não está mais cativante com o céu, assim como não está mais apavorada com o inferno. O morto é insensível. Ele não se importa mais com as pessoas, ele não se importa mais com o reino, ele não se importa mais com os perdidos. Mas, ainda falando de morto, porque esse é o cenário que Ezequiel está vendo naquela visão, o morto ele não tem ação. Trazendo para a nossa aplicação, o morto espiritual, ele não se levanta, ele não se mexe, ele não trabalha para Deus, ele não trabalha com Deus, e talvez mesmo sem intenção acaba trabalhando contra Deus. O morto espiritual, ele não tem ação. Ele nunca tem tempo para Deus. Então, há uma necessidade de restauração no povo de Israel. Deus coloca o seu profeta num vale e diz: eu vou mostrar como está a situação da minha casa. Eu vou mostrar como está a situação do meu povo. E o meu povo de Israel, ele está morto. Meu povo de Israel não tem mais fome de mim, não tem mais sede de mim. O meu povo de Israel é insensível à minha voz. O meu povo de Israel
não tem mais ação. O meu povo de Israel necessita de uma restauração. Então, quando Deus mostra essa visão ao profeta, não é só para mostrar o que está ruim. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Deus vai usar o profeta para cumprir aquilo que Ele tem para o seu povo. Porque embora é um povo caído, ainda é povo de Deus. Embora é um povo sem fome, mas ainda é um povo de Deus. Embora é um povo que está morrendo, mas ainda é um povo de Deus. E Deus diz, há uma necessidade de restauração. Então, em segundo lugar, o que nós podemos ver? O agente da restauração. É Deus que toma a iniciativa da restauração, irmãos. Porque é Ele que faz o profeta andar no meio do vale. É Ele quem pergunta algo ao profeta que ele já sabia a resposta. É Ele que anda, ou melhor, Ele que manda o profeta profetizar. A iniciativa sempre parte primeiramente de Deus, irmãos. Talvez você que é cristão acha que foi você que escolheu Deus, mas a Bíblia diz que antes Deus nos escolheu. Talvez você ache que depois que você se converteu, agora você que ama Deus em primeiro lugar, mas a Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. A iniciativa sempre vem de Deus. Ele foi que nos escolheu primeiro. Ele foi que nos amou primeiro. Deus criou um caminho para acesso a Ele. Foi Ele que viu a necessidade do povo em ter relacionamento novamente com Ele. Foi Ele que enviou Jesus. Foi Ele que fez de Jesus um caminho. Foi Ele que fez de Jesus um sacrifício, o único sacrifício aceito. Ou seja, tudo primeiro partiu de Deus. Quem andava perdido era nós, não era Deus. Então quem nos achou foi Ele, não foi nós que achamos Ele. Ele que teve a iniciativa de nos encontrar. Aí, irmãos, Deus ele pergunta ao profeta. E Deus fala para o profeta Ezequiel lá na visão do vale: Filho do homem, pode esses ossos reviver? O profeta ele foi sábio. E a resposta dele foi: Senhor, Tu é quem sabes. Talvez um incrédulo diria: impossível. Talvez um desesperançoso diria: é muito difícil. Eu falei aqui na quarta-feira passada, nós aprendemos algumas lições da multiplicação. E o que eu ensinei foi... Dentro daquilo que eu ensinei é que quando Deus pergunta algo, Ele não está esperando uma resposta de algo que Ele não saiba. Deus sabe de todas as coisas. Por exemplo, na multiplicação, Jesus está pregando, uma multidão, mais de 5.000 pessoas, porque a contagem não incluía nem mulheres nem crianças. Então, chutando por baixo ali, tinha umas 10, 15 mil pessoas. Jesus se compadece daquele povo, ensina aquele povo. Em determinado momento, Jesus não quer só alimentar o espírito daquele povo, mas quer os alimentar de forma física, de forma natural. E Jesus então vê a necessidade de alimentar aquele povo, e então pergunta, né, ele vê a multidão, vê aquele povo que estava talvez com um semblante de fome, algo do tipo. Então Jesus pergunta, olha para Filipe e pergunta: onde compraremos pães para dar para esse povo comer? E o texto vai dizer, né, em João 6:7, né, que João 6:6, né, quando diz que Jesus, no verso 5, Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pães para dar para esse povo comer? E no verso 6, olha o que diz: mas dizia isso para o experimentar. E então eu falei para quem estava aqui na quarta-feira que Jesus perguntou algo a Filipe. Esse experimentar significa saber o que passa no coração, saber qual é a intenção, saber o que ele pensa. E a tradução melhor é testar a fé de Filipe. Então Jesus não pergunta algo porque ele não sabe. Ele pergunta algo esperando uma resposta, no mínimo, de fé.
uma resposta, no mínimo, positiva. Mas qual é a resposta de Filipe? Responde Filipe: mas não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então Jesus pergunta, dando a oportunidade para Filipe manifestar a sua fé: onde compraremos pães para essa gente? E Filipe diz: olha, primeiro, que teria que ter muito dinheiro, a gente não tem. Segundo, teria que ter um mercado para comprar pão, e está tudo fechado. Terceiro, mesmo que tivesse dinheiro, mesmo que tivesse mercado, haja pão para dar para toda essa gente. A resposta de Filipe foi totalmente uma resposta pessimista, uma resposta de incredulidade, uma resposta de não tem mais o que fazer, e ele estava diante de Jesus, e Jesus pergunta, não porque não sabia, mas esperando uma resposta de fé. De um modo semelhante, Deus pergunta ao profeta: pode esses ossos reviver? Como eu disse, se é um incrédulo diz, claro que não. Se é um pessimista diz, impossível. Mas a resposta do profeta foi sábia, porque o profeta diz: Senhor, o Senhor sabe. Ou seja, o que o profeta quis dizer para Deus na visão? Se o Senhor quiser, esses ossos revivem. Se o Senhor quiser, o Senhor coloca a vida onde está a morte. Se o Senhor quiser, aonde está destruído, o Senhor vai construir algo. Porque, irmãos, Deus, Ele é poderoso. E se Deus quiser, irmãos, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o paralítico ele anda. Se Deus quiser, o cego enxerga. Se Deus quiser, o leproso fica limpo, irmãos. Em Mateus capítulo 8, a partir do verso 2, um leproso se aproxima de Jesus, o adora e pergunta para ele, ou diz: se o Senhor quiser, pode me purificar? E a resposta de Jesus no verso 3 é: estendendo a mão, tocou-lhe e disse: eu quero, fica limpo. E naquele momento, aquele leproso ficou limpo. Então, se Deus quiser, irmãos, o bêbado larga a bebida. Se Deus quiser, o drogado larga a droga. Se Deus quiser, o viciado larga o vício. Se Deus quiser, aquele que está preso fica livre. Se Deus quiser, aquele que é ignorante se torna sensível. Se Deus quiser, aquele que é bruto se torna amoroso. Se Deus quiser, a sequidão vai embora. Se Deus quiser, o fraco fica forte. Se Deus quiser, o caído fica de pé. Se Deus quiser, o que está morto volta a viver, porque Deus é o agente da restauração. E Deus pode fazer isso na minha vida, e Deus pode fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, no seu trabalho, onde você estiver, se Deus quiser, algo pode acontecer. Mas eu abro um parênteses para dizer que Deus é que toma a iniciativa, e nós vimos isso no texto, mas Deus não faz tudo sozinho. Deus mostra, Deus diz eu quero, mas não é Deus que profetiza naqueles ossos. Deus fala com o profeta, e quem profetiza é o profeta. Ou seja, Deus tem o desejo, Deus quer fazer, mas Ele não age sozinho. Ele quer agir em cooperação conosco, Ele quer agir com a nossa participação no milagre. A Bíblia vai dizer que Deus tem o desejo que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, irmãos. Então já é desejo de Deus que o perdido encontre um lugar seguro. Já é desejo de Deus que aquele que está fora dos caminhos retorne. Já é desejo de Deus que aquele que não conhece possa conhecer. Já é desejo de Deus, irmãos. Mas qual é a nossa parte? Profetizar aquilo que é o desejo de Deus. Então Deus quer salvar, Deus pode salvar, mas Deus também quer a nossa participação. Deus quer se revelar a nós, mas nós precisamos buscar. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai mostrar coisas ocultas e que a gente ainda não viu e nem viu. Se está oculta, significa que não é para todos. Se está oculto, significa que não é todos que vão encontrar, somente aqueles que buscar. Então Deus tem o desejo de se revelar, mas tem a participação humana, que é buscar, que é bater e a porta se abrir, que é clamar e Deus responder, que é procurar e encontrar aquilo que está procurando.
Então Deus é o agente da restauração, mas Ele não faz tudo sozinho. Terceiro lugar, nós já vimos a necessidade da restauração, o agente da restauração. Em terceiro e último lugar, nós vemos agora, ou vamos ver, o instrumento da restauração. E no texto ele mostra dois instrumentos da restauração. Primeiro, a palavra de Deus. O que Deus diz para o profeta é: profetiza a esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela produz vida em nós, porque a fé, ela é viva. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em algumas traduções diz, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela produz vida. Diante do túmulo de Lázaro, Deus falou o quê? Ele falou com o morto, irmãos. E Deus falou com o morto: Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus gerou vida em Lázaro, e ele saiu todo enrolado, todo malamanhado, mas ele saiu. Quando Jesus também chega diante da filha de Jairo, a menina já estava morta, e Jesus fala o que para ela? Talita cumi, eu te ordeno, levanta agora. A morta ouve a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus gera vida naquilo que está morto. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, é um instrumento da restauração. Já contei isso diversas vezes, quando eu estudava ainda na faculdade. Uma colega de classe que eu estava evangelizando ela, e ela já estava se encaminhando, mas em algum momento ela chegou para mim e falou: Bruno, eu estou meio sem fé, sabe? Eu estou desanimada, e parece que eu estou... Ela ainda falou, parece que eu estou até morrendo, sabe? Espiritualmente, é claro. Eu só fiz uma pergunta para ela e já descobri toda a charada. Na verdade, fiz 3. Quantas vezes você ora por dia? Ah, já faz um tempo que eu nem oro mais o dia. A leitura bíblica, como é que tá? Ixi, é só quando você abre o texto aqui. Terceira e última pergunta para a gente já dar o diagnóstico. Qual foi a última vez que você foi a um culto? Ela já tem umas 2 semanas. Eu falei, a resposta está aí. A fé vem pelo ouvir. Se a gente não ouve, não tem fé. Se a gente não ouve, não tem vida. E não é ouvir eu falar algo para você. Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Posso falar algo para você, posso te elogiar, posso te motivar. Isso vai durar segundos ou minutos ou até dias. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir aquilo que Deus diz a seu respeito. Você precisa ouvir aquilo que Jesus pensa a seu respeito. E isso não vai sair com segundos, não vai sair com minutos, não vai sair com dias. Isso vai entrar como uma palavra rema no seu coração, como uma flecha fincada dentro do seu coração. Então talvez você está semelhante a um desses ossos secos, sem vida. Queridos, eu sempre uso essa frase e a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que passa eu tenho mais certeza disso. A igreja é o reflexo da vida diária dos cristãos. A gente não vem aqui apenas para aprender. Nós viemos aqui para celebrar aquilo que nós estamos construindo em casa. E se não constrói nada em casa, o que vai ter aqui? Nada. Se não tem vida em casa, não tem vida aqui, porque Deus está aqui, amém? Mas Ele também está na sua casa. Ele também está nos seus negócios, no seu trabalho, onde você está localizado. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem esse poder de gerar vida. Aí Deus fala para o profeta, profetiza. O que é profetizar? É falar algo da parte de Deus. Quando Deus fala assim para o profeta, filho do homem, profetiza, em diversos momentos do texto, o profeta diz assim, então profetizei segundo me fora ordenado. O que é profetizar? Falar algo da parte de Deus. Hoje
muitas pessoas, acredito que não intencional, acabam banalizando isso. Muitas pessoas acham que o dom da profecia é falar um desejo do seu coração, ou é falar um desejo daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a Tamires queira engravidar. Eu espero que seja só um exemplo. Mas se não for também, louvado seja Deus. Eu joguei para você porque eu não ia jogar para minha esposa porque eu já tenho 2 lá e já sei como que tá. Mas vamos supor que eu sei que Tamires quer engravidar. Ela quer muito engravidar. Então eu chego diante dela e falo: assim diz o Senhor, em breve você vai ter um filho, vai segurar ele nos braços e ele vai ser uma bênção. O que eu fiz? Eu usei de uma informação que eu sabia para aguçar o ego dela, para deixar ela animada. E se Tamires não engravida? Ela vai me culpar? Não, porque eu falei em nome de Deus. Ela vai culpar quem? Deus. Então o erro das pessoas usarem os seus desejos, as suas informações para profetizar na vida de outros, é que essas pessoas vão prejudicar o relacionamento daquela pessoa com Deus. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que a profecia no Novo Testamento é pregar a palavra. Porque aqui é a palavra de Deus. Se eu estou falando o que está aqui, eu estou profetizando na vida de vocês. Eu estou falando aquilo que Deus me disse por meio da sua palavra para chegar até vocês. Não é à toa que os profetas do Antigo Testamento diziam o quê? Assim diz o Senhor. Porque profetizar não é falar do seu desejo, da sua vontade. Profetizar é você dizer aquilo que Deus te disse. Em Ezequiel ainda, Deus ele fala que ele vai castigar falsos profetas que estão dizendo coisas que ele não mandou dizer. E ele ainda diz: os meus profetas estão dizendo paz quando não há paz. Eu não disse isso. Irmãos, esse livro é muito profético. E muitas coisas parecem que está acontecendo hoje. Não é à toa que a Bíblia ela é atual. Então, profetizar é pregar a palavra de Deus, ou, de um modo específico, Deus te usar, mas Ele falar com você algo de fato que veio dEle. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não houver orientação da parte de Deus, o povo se perde. Se não houver a palavra de Deus, o povo se perde. E nós não podemos, irmãos, abrir mão da palavra de Deus. Não podemos abrir mão da pregação da palavra de Deus, do ensinamento das Santas Escrituras. Paulo, falando a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, verso 3, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. O que é fábulas? É uma ficção, é algo que não existe, é uma historinha, é uma lorota, apenas para te convencer de algo. Mas aí o Senhor, através de Paulo, fala para Timóteo: tu, porém, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. Então eu quero lhe dizer, irmãos, que esse tempo que Paulo está falando já chegou. Infelizmente, pessoas estão se cercando de falsos mestres. Por quê? Porque não estão falando o que Deus diz, estão falando aquilo que eles querem falar. Estão falando aquilo que eles têm desejo de falar. Estão falando aquilo que sabe que é o desejo das pessoas. E aí vão atrair pessoas. Mas o que Paulo está dizendo é: tu, porém, Timóteo, fuja destes. Isso não é para vocês. Então, se há uma geração em que pessoas, infelizmente, estão se rendendo às fábulas, não ouvindo a sã
o são ensinamento, as santas escrituras, eu quero lhe dizer: tu, porém, ministério Rei dos Reis, ouça a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor produz vida, a palavra do Senhor transforma, a palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor é o poder para todo aquele que nela crê. Nós não podemos abrir mão, irmãos, da santa palavra de Deus, da pregação do evangelho genuíno, da exposição bíblica, que não é falar o que eu acho, mas falar o que está escrito. Nós não podemos abrir mão da pregação do evangelho, porque esse tempo, infelizmente, já chegou, irmãos. A palavra de Deus é um dos instrumentos de restauração, porque Deus, quando foi restaurar o povo de Israel, falou para o profeta: profetiza aquilo que eu vou te dizer. Há poder na palavra de Deus, amém? Mas qual é o segundo instrumento, se assim posso dizer, né, que ele não é um instrumento, é um ser de restauração? É o Espírito Santo. Enquanto Ezequiel profetizava, houve barulho, houve ruídos, houve osso batendo em osso, como se ajustando um ao outro. Tendões começou a se formar, a carne começou também a se formar. Ali tinha agora a beleza de pele, mas não tinha ainda, segundo o profeta, o Espírito. Ou seja, houve barulho, mas não tinha o Espírito. Quantos fazem barulho, irmão, e não tem nada do Espírito? Quantos fazem arruaças e não tem nada do Espírito? Eu lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. O pastor foi pregar numa igreja, e ele então, quando começou a falar, ele diz: irmãos, eis que eu estou vendo um anjo. E a igreja já começou a ficar toda alvoroçada. E eis que o anjo começou a entrar no templo, e a igreja toda, aquela gritaria. E que o anjo agora está passando ali, e todo mundo já falando em línguas. E o anjo agora está passando aqui, todo mundo agora jubilando. E o anjo agora está por perto, rodeando aqui. E todo mundo naquela empolgação. E ele diz: e o anjo foi embora. E o anjo era Lúcifer. Tem barulho, tem arruaça, tem rodopio, mas não é ou não significa que tem o Espírito. Então, agora tem tendões, tem a carne, mas ainda não tinha o Espírito. Tinha estrutura, tinha beleza, mas ainda não tinha o Espírito. Irmãos, nós podemos ter uma religião, nós podemos frequentar a igreja fielmente, nós podemos ser assíduos nas nossas reuniões de célula, mas mesmo assim, nós podemos ser pessoas sem Espírito. Mesmo assim, nós podemos sermos ou não sermos cheios do Espírito. Porque o que é o Espírito Santo repousar na vida de uma pessoa é uma transformação que Jesus fez. Quando nós confessamos Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito agora faz morada em nós. Então as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas ações agora não devem ser mais direcionadas por nós, mas pelo Espírito. Mas a Bíblia também tem uma instrução para que sejamos cheios do Espírito. Então você pode ter o Espírito, mas a ordem é: seja cheio do Espírito. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. É uma ordem de Deus ser cheio do Espírito. E a continuação da leitura, né? E aqui eu estou falando de Efésios, se eu não me engano, 5:18. A continuação da leitura é ele falando para ser cheio do Espírito, entoando louvores uns aos outros com salmos, com cântico, ou seja, comunhão. Esse é um ambiente que nos ajuda também a ser cheio do Espírito, irmãos. Então, tinha beleza, tinha formosura. O exército, talvez ali, né, os ossos já estavam cheios de carne, já estavam ali já formados, mas ainda não estavam de pé, porque ainda não tinha o Espírito. Paulo vai dizer ainda, né, a Timóteo,
que também nos últimos tempos tem pessoas que vai ter, isso está em 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E ele dá uma ordem, foge também destes. Então o que isso significa, né? O que é uma pessoa tendo forma de piedade? É uma pessoa parecer espiritual, é uma pessoa parecer crente, é uma pessoa parecer ser cheia do Espírito, mas tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, é uma pessoa que parece ser crente, mas ela não tem atitude crente no seu coração, no seu íntimo. É uma pessoa que está até com roupa de crente, mas as suas vestes internas estão sujas. São como os fariseus, que o próprio Jesus diz que eles são como sepulcros caiados. O cemitério você vê de longe assim, ele é tão bonito, né? Verdinho, tem uns que agora tem lago para peixe, tem algumas coisas para as crianças, tem um cemitério que parece um parque, é lindo. Mas o que tem debaixo daquela terra? Tem verme, tem carne apodrecendo, tem cheiro ruim. Então, quando Paulo diz que muitos, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, parece crente, mas o Espírito não muda. Ou melhor, não se deixa ser mudado pelo Espírito. Parece crente, mas não deixa ser convencido pelo Espírito. Parece crente, mas não deixa o Espírito agir com poder. Mas Deus manda mais uma vez o profeta profetizar, e então agora vem sobre aqueles ossos o Espírito. E aí aqueles ossos que estavam caídos, agora eles se tornam, segundo a visão do profeta, como um exército poderoso. Porque quando o Espírito entra nos ossos e sopra sobre eles, ali vem a vida de Deus, o fôlego de vida. Quando o Espírito sopra sobre nós, irmãos, a vida de Deus nos invade. Quando o Espírito sopra sobre nós, nós somos também como um exército poderoso, porque é o Espírito que nos regenera. Nós não nascemos da carne, nascemos do Espírito. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Há um batismo nas águas, mas Jesus diz que há também um batismo no Espírito, porque o Espírito também nos batiza. A Bíblia diz que é o Espírito que nos guia a toda a verdade. É o Espírito que nos faz lembrar as palavras e os ensinamentos de Jesus. É o Espírito que fala para você quando você está prestes a tomar uma decisão contrária à vontade de Deus, e o Espírito fala dentro de você: isso não é legal, isso não vai dar certo. Dentro de você há uma ação do Espírito, porque é o Espírito que nos convence, é o Espírito, juntamente à palavra de Deus, que transforma as nossas vidas. É pelo Espírito, irmão, segundo Jesus, que vai fazer jorrar rios de água viva dentro de cada um de nós. É só o Espírito de Deus que pode fazer a igreja se levantar. É o Espírito de Deus que pode fazer um cristão ficar de pé. É o Espírito de Deus que faz de ossos secos um exército poderoso. É o Espírito de Deus que age em nós e age também através de nós. Eu convido você a ficar de pé, e eu vou concluir essa mensagem. Diante do que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa visão, nós vimos a necessidade da restauração, nós vimos o agente da restauração, e nós vimos os instrumentos da restauração. Diante disso, eu te faço uma pergunta: como está a sua vida espiritual, meu irmão? Você se sente como um vale de ossos secos? Você se sente sem esperança? Você se sente sem ação? Você está estacionado no reino? Você não fala mais de Jesus para ninguém? Nenhum Jesus te ama, nenhum Deus te abençoe. Você não compartilha mais das novidades do Evangelho. Como está a sua vida espiritual? A igreja se tornou apenas um clube onde você vai
E de fato para alguns é um clube, porque só vai quando está sol, se estiver chovendo esquece. Como está a sua vida espiritual? Talvez você está sem fome de Deus. Talvez você está sem sede de Deus. Talvez você está tomando outras águas que não seja a água viva que parte do nosso Senhor Jesus. Assim como uma criança que não pode comer doce antes do almoço, porque senão vai perder a fome do almoço, talvez você está comendo besteiras e por isso não está tendo fome daquilo que vai te nutrir espiritualmente. Talvez você está se contentando com os prazeres de um doce e não está tendo mais fome da palavra genuína, do alimento da verdade. Como está a sua vida, meu irmão? Se a sua vida está assim, há uma boa notícia para você. Se a sua vida está assim, há uma necessidade de restauração. Se a sua vida está assim, acredite, Deus ele quer mudar a sua situação. Acredite, Deus quer intervir nesse lugar. Assim como aqueles ossos secos ouviram a profecia que foi a palavra de Deus, assim hoje a palavra do Senhor também vai ao seu encontro, vai ao encontro do seu coração. A palavra ela é mais penetrante do que uma espada, ela vai mais profundo e consegue separar a alma do espírito. A palavra ela vai em lugares que o homem não consegue ir. Deus ele quer restaurar a vida daqueles que estão se sentindo como ossos secos, como pessoas que não têm mais vida. Não só a palavra, mas o próprio Espírito. Ele está em você, Ele está em nós, Ele está aqui. É o Espírito que testifica dentro do nosso coração, Ele fala no nosso coração. Talvez se perguntar para você, explica aí como que você é salvo. Você não vai conseguir explicar, mas você tem uma testificação. Porque a Bíblia diz que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. É inexplicável, mas é testificado. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Se você talvez se viu aqui como num vale, se viu não só como um profeta profetizando nesse vale, mas talvez você está do outro lado, você se viu como esses ossos secos. Se você se viu nessa situação, se você está conforme nós descrevemos, nessa visão, há uma necessidade de restauração e como eu disse, Deus ele quer fazer, mas Ele também quer a coparticipação do seu povo. Por isso, clame agora, meu irmão, por uma renovação espiritual na sua vida. Até você que já está bem espiritualmente, até você que está de pé, até você que está se alimentando direitinho, até você que está mantendo uma comunhão com o Senhor, clame também pela sua vida, porque a Bíblia diz que até aquele que está de pé precisa vigiar para que ele não vai cair. Então clame em nome do Senhor Jesus nesse momento. Clame por restauração, clame por renovação, clame por vida, mais vida de Deus. Você está diante dos instrumentos da restauração, que é a sua palavra, que é o Espírito de Deus. Então, em nome de Jesus, você pode ouvir ruídos dentro de você, você pode ouvir algumas coisas acontecendo, mas você precisa clamar pelo Espírito. Você precisa clamar pela presença, pelo poder, pela influência, pela liderança do Espírito. E tudo aquilo que você não só faz, não só no que você fala, mas em tudo aquilo que você pensa. Em nome de Jesus, o Espírito precisa invadir sua vida, todas as áreas da sua vida, todas as lacunas da sua vida, todos os vazios da sua vida. Por isso, clame em nome de Jesus agora por uma renovação espiritual. Levante sua voz em nome de Jesus. Levante sua voz em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante sua voz. Vamos levantar um clamor a Deus.
um clamor como de um exército que pode, alguns não estar andando ainda sobre a influência do Espírito, não que não tenham Espírito, mas que não esteja andando ainda sobre a influência do Espírito, mas que sejamos um exército sedentos pelo Espírito, um exército faminto pelo Espírito, faminto por Deus, pelas coisas de Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, como um exército, ó Deus, estamos aqui, Pai amado, como teu povo, Senhor, e se porventura, Pai, estamos semelhantes ao povo de Israel, um povo que se perdeu no meio dos seus pecados, um povo que se perdeu por conta da sua rebeldia, um povo que se perdeu por conta da sua teimosia, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós, meu Pai, também necessitamos de uma restauração, nós precisamos de uma intervenção divina, nós reconhecemos, Pai amado, que não conseguimos fazer nada sozinho, nós não temos como mudar de vida sozinho, nós não temos como nos encher sozinho, uma garrafa de água não se enche sozinha, a água não é dela, a água apenas está nela. Por isso, Pai, no nome de Jesus, assim como o teu Espírito entrou nesses ossos, assim como eles tinham carne, mas não tinham Espírito, assim como eles tinham tendões, mas não tinham Espírito, assim, Pai amado, como muitos estão andando, estão falando, estão vivendo, mas sem o Espírito, ó Pai, no nome de Jesus, se nós, meu Pai, estamos semelhantes à casa de Israel, ao teu povo que foi rebelde, ó Deus, nós nos arrependemos agora, em nome de Jesus. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoa o pecado da negligência, perdoa o pecado da indiferença, perdoa o pecado, meu Pai, de tratar o que é sagrado do mesmo modo que tratamos o que é profano. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós clamamos por Ti, Pai amado. Venha, Senhor, sobre nossas vidas, venha soprar o fôlego de vida dentro de cada coração. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, traga a vida de Cristo em nós. Espírito Santo, nos ajude a nos mover na direção da sua vontade. Espírito Santo, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo. Espírito Santo, venha sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, sopre sobre nós, sopre sobre nós, Espírito Santo, sopre sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre a tua igreja, o teu povo. Nós somos o teu Israel nos dias de hoje, somos o teu povo, um povo escolhido, uma nação eleita, um sacerdócio real. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós tomamos posse da sua palavra, nós nos rendemos e nos submetemos à sua palavra. Venha sobre nós, Espírito, venha sobre nós, venha sobre nós, Espírito Santo. Venha com cura, venha com milagre, venha com poder, venha com atuação personalizada, pois cada um necessita de algo diferente, mas de um modo geral todos nós necessitamos do Senhor, necessitamos do seu agir, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que desce como